Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo e ao que parece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao presidente da República, a Jair Messias Bolsonaro. É isso que nós vamos ver nesta abordagem, mas não sem antes lembrar você que está por aqui que não deixe de interagir conosco, deixando sua avaliação, seu comentário, compartilhando o nosso vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, gosta desses temas que são aqui abordados, aproveite para se inscrever, ativar suas notificações. Veja também a forma de receber notificações em paralelo ao YouTube para se precaver quanto a eventuais falhas aqui da plataforma, que são infelizmente recorrentes. E se você quiser ter uma interação mais próxima conosco, desfrutar de alguns benefícios exclusivos, avalie a possibilidade de se tornar um assinante, um membro aqui do nosso espaço. Como nós vimos na nossa última live, o presidente da República provocou o Supremo Tribunal Federal para que decidisse a respeito da inconstitucionalidade dos verdadeiros estados de sítio que estão sendo impostos Brasil afora por governadores e prefeitos. Naquela live, nós vimos que, de acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, era autorizado ao presidente da República, bem assim a outros legitimados a propor ação direta de inconstitucionalidade, fazê-lo diretamente, ou seja, assinar diretamente a petição da ação direta de inconstitucionalidade. Nós vimos que isso havia sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 127. Vamos relembrar o que se decidiu naquele julgamento. Quando do julgamento da ADI 127, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte ementa: ação direta de inconstitucionalidade, questão de ordem, governador de estado, capacidade postulatória reconhecida, medida cautelar, deferimento parcial. E aqui o importante: o governador do estado e as demais autoridades e entidades referidas no artigo 103, incisos 1 a 7, dentre os quais está o presidente da República, da Constituição Federal, além de ativamente legitimados a instauração do controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o Supremo Tribunal Federal, possuem capacidade processual plena e dispõem, ex vi da própria norma constitucional, de capacidade postulatória. Podem, em consequência, enquanto ostentarem aquela condição, praticar no processo de ação direta de inconstitucionalidade quaisquer atos ordinariamente privativos de advogado. Aqui o Supremo Tribunal Federal firmou claramente a compreensão de que, dentre os legitimados à propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, à exceção dos partidos políticos e das confederações sindicais, todos os demais legitimados possuíam capacidade postulatória, ou seja, poderiam propor diretamente essas ações, independentemente da representação por advogado. No entanto, na ação que foi proposta pelo presidente da República, o ministro Marco Aurélio julgou de modo diferente. Indeferiu a petição inicial da ação, assinada pelo presidente da República, com base em vício de capacitação postulatória. Entendeu que o presidente da República não tem capacidade postulatória e que, por isso, a ação deveria ser assinada pelo advogado-geral da União. Vamos dar uma olhada na decisão do ministro Marco Aurélio. Aqui, o ministro Marco Aurélio faz o relato da ação, dizendo se tratar de uma investida do presidente da República contra atos de restrições firmadas no âmbito dos governos estaduais, e aqui faz a seguinte fundamentação: o artigo 103, inciso 1º da Constituição Federal é pedagógico ao prever a legitimidade do presidente da República para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sendo impróprio confundi-la com a capacidade postulatória. O chefe do Executivo personifica a União, atribuindo-se ao advogado-geral a representação judicial, a prática de atos em juízo.
Considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual. E com base nessa interpretação, ele indeferiu a inicial, observado o artigo 4º caput da Lei número 9868 de 1999. Ou seja, o ministro Marco Aurélio desconsiderou a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Em ações anteriores, o Supremo entendeu que essa legitimação cabia a todos aqueles que podem propor ações diretas de inconstitucionalidade, à exceção dos partidos políticos e das confederações. Agora, quando o presidente da República pretendeu exercer essa prerrogativa que já havia sido reconhecida pelo próprio STF, a decisão foi diferente e a ação foi liminarmente indeferida. Com isso, não se analisará neste processo o mérito da inconstitucionalidade das restrições que estão sendo impostas nos estados. Isso retira a inconstitucionalidade dessas medidas? A evidência é que não, apenas não haverá uma apreciação por parte do STF. Aliás, muito importante deixar isso bastante claro, porque teve até governador comemorando a decisão como se o STF tivesse ratificado a regularidade dessas medidas restritivas. Não, simplesmente não recebeu a ação do presidente da República. Não sei se vai haver recurso do presidente ao plenário para que o STF defina, afinal, se isso cabe ou não, tendo em vista que a histórica jurisprudência da Corte era pela admissibilidade desse tipo de ação firmada diretamente pelo autor, independentemente da representação por advogado, ou se doravante vai exigir que esse tipo de ação seja assinada pelo advogado-geral da União. Pode também o presidente da República simplesmente optar por repetir o pedido, sanando esse vício, ou seja, trazendo a assinatura do AGU, do advogado-geral da União. Vamos aguardar o que vai acontecer de desdobramento neste processo. Antes de encerrar, quero apenas aqui registrar 2 superchats que tivemos na live antecedente que não foram possíveis de responder. Uma questão que foi trazida pelo Verdureiro Aleatório, que tinha feito um comentário aqui sobre indicações para o STF, honrosamente sugerindo uma indicação, e eu havia respondido que isso era muito difícil por conta da minha história de carreira, meus posicionamentos firmes em alguns temas espinhosos e politicamente incorretos, e ele questionou, por exemplo, o que é que credenciava o ministro Alexandre de Moraes a estar no tribunal, e eu deveria ter respondido, né, não houve tempo para isso, que o ministro Alexandre de Moraes tem um histórico de vida pública, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, é autor de obras de referência no campo do direito constitucional, foi ministro da Justiça antes de chegar ao STF, ou seja, criou uma carreira que o credenciou a ocupar uma cadeira na Corte Suprema, independentemente do acerto ou não de seus posicionamentos, houve essa construção, houve essa preparação, por assim dizer, para ali estar. Uma outra questão foi trazida pelo Emanuel Moraes a respeito da atuação das guardas municipais. Ele sugeriu que fizesse uma live sobre esse assunto para abordar os limites da atuação dessas corporações. Ótima sugestão, vamos ver se colocamos isso em pauta. Eram esses 2 registros que precisava fazer. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais esse conteúdo. Reitero aqui os pedidos para que interaja conosco. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.